Olá pessoal, seja mais uma vez bem-vindos à nossa aula de Planejamento e Controle da Produção 2, onde na aula de hoje daremos continuidade falando um pouquinho agora sobre ferramentas de melhoria do processo de produção. Se vocês se lembrarem, na aula passada a gente comentou um pouquinho sobre o mapa de fluxo de valor da situação futura. E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa estudar agora algumas ferramentas de melhoria para que a gente consiga implantar a situação futura. Então, na aula de hoje, que nós estaremos vendo, é uma sistemática para a gente conseguir olhar um processo produtivo e conseguir melhorar ele. Ok? Prontos? Então, vamos lá conhecer essa sistemática. Passo 1. Para a gente melhorar um processo produtivo, uma das ferramentas bastante tradicionais que vocês vão encontrar é o que a gente chama de ferramenta A3. O que é a ferramenta A3? Nada mais é do que uma folha A3, onde você vai seguir uma sistemática para conseguir identificar os problemas e conseguir fazer uma análise desses problemas e propor melhorias. Então, na nossa folha, o relatório A3 ou folha A3, né, é descrito da seguinte forma. É assim chamado porque é escrito em um papel de tamanho A3. A Toyota desenvolveu vários tipos de relatório, A3 para diferentes aplicações. O relatório é escrito de cima para baixo e da esquerda para a direita. Vamos dar uma olhada como é que é esse relatório. Então eu tenho, na realidade, um papel A3 e eu tenho aqui no canto superior esquerdo a descrição da situação atual, a análise da situação atual, ou seja, eu vou fazer uma análise dos problemas que eu identifiquei, tentar levantar as causas raízes. Após isso, eu vou fazer a proposta de melhorias e finalizar com os meus indicadores de desempenho ou indicadores de acompanhamento para verificar se aquelas melhorias que eu estou propondo e depois de implantadas, elas tiveram o efeito desejado. Ok? Mas agora vocês podem perguntar, né, quais ferramentas, como é que eu integro o mapa de fluxo de valor? Olhando o nosso A3, então o mapa de fluxo de valor atual seria a descrição da nossa situação atual. Aí, a análise desse mapa de fluxo de valor, como a gente vai fazer? Usando algumas ferramentas que vocês já conhecem, que são o diagrama de Ishikawa, 5 porquês e o Pokayoke. Uma vez que a gente consiga fazer essas análises, a gente gera o mapa, né, futuro das ações de melhoria e, por último, a gente tem os nossos indicadores. Ok? Agora a gente precisa estudar um pouquinho, vocês já viram o diagrama Ishikawa, já viram análise causa-raiz, os 5 porquês. Agora vamos ver como é que a gente encadeia essas ferramentas para que a gente consiga analisar os problemas e propor melhorias. Olhando o segundo passo, então, a gente tem o diagrama de Ishikawa. Se vocês se lembram, o diagrama de Ishikawa, ele é conhecido também pelos 6 M's, onde eu tenho mão de obra, material, medidas, meio ambiente, método e máquina. Para que serve isso? Para lembrar que alguns problemas podem estar sendo gerados por essas situações. Às vezes uma mão de obra mal treinada, às vezes o material que eu estou utilizando, ou seja, a matéria-prima que você está utilizando não é a mais adequada. Isso pode gerar uma série de problemas, como por exemplo, problemas de qualidade. O que mais? O equipamento que eu estou usando, a máquina, às vezes não é adequada. Isso também pode trazer problemas ao processo produtivo, uma baixa produtividade, menor do que a produtividade que eu desejo. Então, esses 6 M's servem para nos orientar de possíveis fontes de problema. E aqui no cantinho direito a gente tem o efeito. Vamos ver um exemplo de diagrama de Ishikawa? Então, a gente tem aqui rapidamente, né? O método, a forma e execução do trabalho do processo, incorretos ou aplicado indevidamente. O material, toda a causa proveniente do material usado, no caso a matéria-prima, como a gente comentou. A máquina, causa que envolva a máquina como ajustes incorretos ou defeitos mecânicos e elétricos. Essa questão particular da máquina, depois, aulas futuras, a gente vai falar um pouquinho sobre TPM, sobre manutenção produtiva total, e a gente vai atacar bastante esse ponto, a questão da máquina gerando problemas no processo produtivo. Os outros M's, meio ambiente,
Ou seja, além dos fatores climáticos, agrega também situações políticas e de mercados que podem causar problemas, medição, avaliações feitas de forma incorreta e levantamento de dados imprecisos e, por último, a nossa mão de obra, toda causa que envolva a ação de um colaborador. Normalmente, quando algum problema está relacionado à mão de obra, muitas vezes é relacionado à falta de treinamento, falta de métodos precisos, né, passados para o nosso operador para que ele consiga desempenhar as atividades da melhor forma possível, ok? Olhando então o nosso diagrama de Ishikawa, a gente tem aqui um exemplo. Imagina que o efeito que nós queremos analisar é o retorno de peças com defeito. Ou seja, você tem um sistema de produção que está fabricando alguns produtos e está voltando para você produtos com defeito ou peças, né, componentes do seu produto com defeitos. Qual análise pode ser feita? Existe uma série de causas que podem estar gerando isso. Por exemplo, que a gente tem, ó, mão de obra, falta de treinamento e metodologia, por exemplo, de corte. O material, baixa qualidade, por exemplo, da madeira que eu estou utilizando, dependendo do produto que eu estou fazendo. Método, erros na seleção da madeira. Máquina, a ferramenta que eu estou usando, ela está sem fio, né, de corte, ela não está adequada. Então eu tenho uma série de possíveis causas. É isso que o diagrama de Ishikawa me ajuda a lembrar quais são as possíveis fontes de causa e eu listo quais são essas fontes. Uma vez feito isso, eu preciso agora identificar quais são as principais causas, as principais fontes. Então a gente vai destacar aqui para o nosso exemplo, imagina aqui que a gente está destacando, ó, falta de treinamento, ausência de manutenção do equipamento, baixa qualidade da madeira, sejam as principais causas. E baseado nisso, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer uma análise de causa raiz para tentar identificar por que está ocorrendo ou por que estão ocorrendo esses problemas, que está gerando para a gente um problema grave que é o retorno de peças com defeito. Então a gente precisa agora identificar os principais problemas para fazer a nossa causa raiz. E no nosso exemplo aqui, né, a gente está simulando que temos 3 problemas principais que precisariam ser analisados, ok? Então para a gente entender, relembrando, o A3, para a gente desenhar o mapa atual e depois a gente precisa analisar a situação atual. Essa análise da situação atual, a gente está pegando o diagrama de Ishikawa e elencando os possíveis problemas as possíveis causas, macrocausas que estão gerando aquele problema. Uma vez que eu listei todas, eu vou pegar agora, identificar as principais e agora eu vou fazer análise de causa raiz. Para fazer análise de causa raiz, a gente vai utilizar uma ferramenta bastante simples que é os 5 porquês, que você também já deve ter ouvido falar sobre essa ferramenta, que ela é bastante simples, mas bastante útil para a gente. O que seriam esses 5 porquês ou essa ferramenta chamada 5 porquês? É uma técnica para encontrar a causa raiz dos problemas. Então ela serve exatamente para o que a gente deseja, para o que nós estamos querendo, que é encontrar a causa raiz de problemas que a gente identificou lá no nosso diagrama de Ishikawa. Foi desenvolvido por Sakichi Toyoda, okay? Foi um dos donos da Toyota, e não é necessário que sejam feitas exatamente 5 perguntas. Pode ser mais de 5 ou menos, desde que se encontre a causa raiz do problema. Então, normalmente, quando a gente está trabalhando com essa ferramenta de 5 porquês, embora ela chame 5 porquês, não quer dizer que você tem que perguntar 5 vezes por que o problema aconteceu para chegar na causa raiz. Na realidade, fala-se que normalmente, perguntando em torno de 5 vezes, você consegue descobrir o problema. Mas haverá casos onde vocês, quando estiverem na empresa trabalhando e analisando, que às vezes perguntando 2 vezes o porquê daquele problema, vocês vão chegar na causa raiz. Vai ter casos que vocês vão ter que perguntar mais de 5 vezes para conseguir chegar na causa raiz. Mas vamos ver mais em detalhe como funciona essa ferramenta. Vamos pegar um exemplo. Imagina que você está com o seu carro lá na sua casa
e aí de repente você detecta um problema. Qual que é o problema? Uma mancha de óleo na garagem da casa. Ninguém gosta disso, manchou o piso, e aí você quer saber o seguinte, por que na garagem da minha casa tem uma mancha de óleo? Vamos fazer o análise 5 porquês para entender isso? Como funcionaria? Primeira coisa que nós perguntaríamos é por que uma mancha de óleo na garagem da casa? Né? Então fui lá, identifiquei que tem uma mancha de óleo no piso, e a primeira pergunta eu falo o seguinte, por que tem essa mancha? E a resposta é básica, né? Porque o carro está com um vazamento de óleo. Ok, legal. É a causa raiz? Ainda não, vamos perguntar uma segunda vez para ver o que acontece. Por que o carro está com vazamento de óleo? E a resposta dada aqui, ó, porque o parafuso de vedação está solto. É a causa raiz já do problema? Vamos perguntar de novo por quê, para ver se a gente obtém alguma outra resposta ou não tem mais resposta para essa pergunta. Então, se a gente perguntar por que o parafuso de vedação está solto, a resposta é porque o mecânico não apertou adequadamente. Então, eu levei o meu carro lá para fazer a troca de óleo, o mecânico não apertou adequadamente e o problema que causou foi que agora tem uma mancha de óleo lá no piso da minha garagem. Será que a gente consegue responder essa pergunta? O que acontece se a gente perguntar por que o mecânico não apertou adequadamente? Aí eu cheguei na causa raiz, eu não tenho mais resposta para isso. Eu não sei se o mecânico, né, não foi treinado para aquilo adequadamente, eu não sei se ele estava com pressa na hora de fazer e acabou apertando de maneira inadequada. Eu não consigo responder a essa pergunta. Então, a gente fala o seguinte, que nós chegamos na causa raiz. Por quê? Porque a ação também já não tenho mais como agir lá na oficina mecânica. Então, o nosso problema é que o mecânico não apertou adequadamente. E aí a gente precisaria tomar alguma ação em relação a isso. De repente, levar o carro lá de novo, conversar com o mecânico, verificar o que aconteceu, ou de repente, trocar de oficina mecânica para que esse problema não ocorra novamente. Ok? Bem claro isso? Então, uma vez que a gente pergunte, quando é que eu paro de perguntar o porquê do problema estar ocorrendo? Quando a gente não tem mais uma resposta para aquele porquê que foi feito. Ok? Dando continuidade, então, uma vez que a gente identificou a causa raiz, agora nosso desafio é garantir que aquele problema não ocorra novamente. Porque não vai adiantar nada a gente identificar o problema e o problema continuar ocorrendo. O que a gente precisa fazer? Tomar alguma ação que evite que aquele problema não ocorra novamente. E para isso existe uma ferramenta chamada sistema Poka-Yoke, que é um sistema que a gente define no sistema à prova de erro. Vamos ver uma definição desse sistema? Poka-Yoke é uma palavra japonesa que significa prevenção de defeitos. Olha lá, significa prevenção de defeitos. Surgiu no contexto da filosofia de Zero Quality Control System, tendo sido desenvolvido e implementado por Shingo em 1961 na Toyota Motor Corporation. Então, o Shigeo Shingo, que é uma personalidade aí bem famosa, né, quando a gente fala de sistemas de produção, ele desenvolveu uma metodologia que ele denominou de Poka-Yoke, que tem como objetivo evitar que erros aconteçam. Então, essa metodologia evita que problemas aconteçam no seu processo de produção, por exemplo, garantindo que os produtos sejam feitos de acordo com a qualidade que você deseja, por exemplo, ou na quantidade adequada ao que você havia planejado. Ok? Vamos dar uma olhada os níveis de Poka-Yoke. Então ele fala o seguinte, quando a gente está falando de Poka-Yoke, existem alguns níveis para que a gente garanta que o produto, por exemplo, tenha a qualidade desejada. Que níveis são esses? O nível que a gente chama de nível 1, ele fala o seguinte, é criar um Poka-Yoke que impeça que o erro aconteça. Então, o sistema Poka-Yoke, se você criar o sistema Poka-Yoke no nível 1, ele vai impedir que um determinado erro de processo aconteça. Então, isso é muito interessante, por quê? Porque eu não vou precisar fazer mais inspeção no meu processo.
Porque se eu tenho um sistema que garante que 100% dos produtos são produzidos com qualidade, para que eu vou precisar agora ficar inspecionando se o produto está ok ou não? Depois a gente vai ver alguns exemplos de nível 1. Nível 2, avisa que está ocorrendo um erro, ou seja, o seu sistema vai avisar que está acontecendo um erro, um determinado problema no processo, só que ele não vai impedir que o erro ocorra, na verdade ele só vai avisar. Se alguém tomar uma ação, o erro vai ser resolvido. Agora, se ninguém tomar ação nenhuma, o processo vai continuar produzindo com erro. E o nível 3, ele fala que evita que o erro chegue ao cliente. Ele é bem baseado na questão de inspeção, é um Poka-Yoke aí, digamos assim, que quando realmente eu não consigo implantar nenhum dos dois acima e não é o mais adequado. Tá? Para a gente, vamos concentrar bastante no nível 1 e no nível 2. Vamos ver alguns exemplos de Poka-Yoke? Está aqui um exemplo bem do dia a dia que a gente presencia. O que acontece quando você vai lá abastecer o seu carro? Você fala lá quanto que você quer pôr ou eu quero encher o tanque. O que a pessoa faz lá que trabalha no posto? Ele põe lá a mangueira e dispara, né, o gatilho para encher o tanque. O que vai acontecer? Quando o tanque do carro encher, vai desativar a bomba de combustível e está pronto. Ele não precisa lá ficar olhando se o tanque está cheio, se o tanque não está cheio. Por quê? Porque o sistema garante que quando encher o tanque, a bomba de combustível vai parar de enviar combustível para o tanque do seu carro. Outros exemplos que nós temos, né? Quando você tem lá, a sua avó tem uma chaleira, por exemplo, e aí quando a água esquenta, o que acontece? A chaleira começa a apitar. Nesse sistema, o que acontece? A chaleira, ela só avisa que a água esquentou. Se você deixar lá, vai evaporar toda a água e ela não vai parar o processo. No caso da bomba, é o que a gente chama de combustível, o que a gente chama de nível 1. O que seria o nível 1? O sistema evita que qualquer problema aconteça, ou seja, não vai vazar gasolina do tanque porque a bomba desliga. No nível 2, que é a chaleirinha lá da sua avó, o que vai acontecer? Se você deixar lá, vai evaporar a água inteira, vai ficar avisando que já esquentou a água, mas vai ficar evaporando. Ok? Mas agora, Alessandro, dê um exemplo mais prático, num produto do dia a dia. Por exemplo, aí com você tem um produto bem prático que é a questão do seu celular. Se você desmontar o seu celular e tentar colocar a bateria de forma errada, ela não encaixa. Não tem como, só tem um jeito de encaixar a bateria, que é o jeito correto de encaixar. Isso é o sistema Poka-Yoke, ou seja, para evitar que qualquer pessoa que for colocar a bateria no celular, ele coloque errado, porque não tem como colocar errado. Só tem um jeito de colocar e é o jeito correto de colocar. Então, isso são os sistemas Poka-Yoke. Então, quando a gente faz uma melhoria no processo, a gente busca colocar esses sistemas para garantir que não ocorram mais problemas no nosso processo produtivo. Ok? E o último passo é criar os indicadores de desempenho. Criar os indicadores de desempenho, objetivando o quê? Medir se as nossas ações de melhoria elas foram eficientes ou não em relação ao que a gente desejava. E é sempre importante, quando a gente criar indicadores, ter painéis, que é a questão da gestão visual, para garantir que as nossas melhorias estejam agora visíveis a todos. Ok? Então, finalizando, a gente tem, novamente, para a gente relembrar, o mapa atual. A gente faz a análise dos problemas usando as ferramentas diagrama de Ishikawa, 5 porquês e Poka-Yoke. Constrói o mapa de fluxo de valor futuro e aí a gente faz a análise, mede os resultados por meio dos nossos indicadores de desempenho. Ok? Dúvidas, pessoal, em relação a isso? Acredito que não e nos vemos na próxima aula. Obrigado.